Obrigado, irmão Lucas, por essa oração para nós. Então, o que podemos aguardar em nossa reunião de hoje? Sem dúvida, vamos falar bastante hoje sobre oração. Como podemos usar bem este privilégio que Jeová nos dá, por exemplo, quando somos confrontados de maneira inesperada acerca de nossas crenças? Vamos ver a resposta a essa pergunta. Também nós assistiremos a um vídeo da série Torne-se Amigo de Jeová, que também vai falar sobre este tema de orações. Será que Jeová responde nossas orações? Também vamos ver a resposta neste vídeo. E no estudo bíblico, vamos também ver como podemos usar bem, da maneira que Jeová aprova, o dom da fala que Ele nos deu. Então, para nós iniciarmos com a parte de tesouros da palavra de Deus, com o tema Orei imediatamente, vamos dar atenção ao nosso irmão Paulo Formes. Primeiramente, vamos assistir a um vídeo Introdução a Neemias. Em nossa parte Orei imediatamente, se encontra no capítulo 2 de Neemias, os versículos 2 a 4, que diz assim: Por isso o rei me disse, por que você está tão abatido se não está doente? E isso só pode ser tristeza de coração. Nisso eu fiquei com muito medo. Então eu disse ao rei, vida longa ao rei. Como eu poderia não estar abatido se a cidade onde meus antepassados estão sepultados está em ruínas e seus portões foram consumidos pelo fogo? O rei me respondeu, o que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Então, neste relato, Neemias, este copeiro do rei Artaxerxes, que conhecia bem a lei de Deus e que era abençoado por ele, ele orou imediatamente a Jeová, fez uma breve oração silenciosa para que o rei atendesse o seu pedido para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E Jeová respondeu a Neemias. Neemias recebeu então o apoio do rei Artaxerxes nesta reconstrução. Notem agora os versículos 5 e 6. Eu disse então ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo tiver achado favor diante do Senhor, envie-me ajudar a cidade onde os meus antepassados estão sepultados, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará a sua viagem, e quando você retornará? Assim o rei se agradou em me enviar, e eu lhe informei o tempo que ficaria fora. Então, esse relato mostra que Neemias confiou, primeiramente, plenamente em Jeová, e Jeová usou o próprio Artaxerxes, o próprio rei, né? Por meio dele, ele atendeu o seu pedido, a sua oração. O que nós aprendemos desse relato, irmãos? Estou preparado quando nos pedirem que explique sobre as minhas crenças ou qualquer outro assunto? O que me ajudará a dar uma boa resposta? Vamos pedir por os irmãos colocarem essa figura da apostila, por favor. Talvez, numa sala de aula, este irmão pode estar sendo questionado qual seria a sua religião ou alguma coisa relacionada com o que está se mostrando nessa figura, né? Aí o irmão, ele ora para saber responder e ser neutro antes de responder respeitosamente, pois a foto sugere que não se tenha discriminação de gênero. Então, com certeza, esse jovem irmão, ao ser indagado, ele já tinha um quadro mental, um esboço mental e provavelmente orado para enfrentar, então, essas objeções. Talvez nós, irmãos, possamos estar passando por situações em depressão, deprimidos, assim como Neemias, né? Por causa de problemas pessoais ou outro assunto que nós tenhamos que resolver, ou até mesmo sejamos questionados no trabalho de campo, ou num trabalho, ou em qualquer lugar. Qual é a lição? Orar instantaneamente, pedindo ajuda de Jeová.
Hoje, de modo similar, nós devemos então estar pedindo ajuda e orientações, talvez até mesmo uma simples oração instantânea de alguns segundos, pedindo então a ajuda e a orientação de Jeová para os problemas e os assuntos que nós enfrentamos no dia a dia. Com certeza, Jeová irá nos ajudar. Agora, o ponto diz aqui também a apostila, para meditar. Se de modo inesperado alguém nos perguntar na escola, ou no trabalho, ou em qualquer lugar sobre tal assunto, ou suas crenças, podemos imitar a Neemias, que tinha preparado o seu coração e com confiança ele orou a Jeová. Temos mais ajudas. No livro Beneficia-se, na página 178, no parágrafo 1, nos dá 3 passos básicos. Esses 3 passos básicos está relacionado com o nosso esboço mental. O primeiro é escolher 1 ou 2 pontos que devem ser incluídos na explicação. Ou seja, aí nós podemos até lembrar do livro Raciocínios, que tem muitas introduções, muitas ajudas que nós podemos estudar, reler, relembrar, para que nós possamos fazer um esboço mental diante de uma situação. Segundo ponto, decidir que textos bíblicos você vai usar para apoiar esses pontos. Também somos bem instruídos, temos normalmente 2, 3 textos ou mais para que nós possamos fazer uma sequência de ajudas da palavra de Deus para apoiar aquele que quer aprender a respeito de Jeová. E o terceiro, pensar em como iniciar a explicação com um jeito que o ouvinte esteja mais disposto a escutar. Ferro afia ferro. Lembra do vídeo? Talvez deixamos a conversa fluir e depois lá na frente, então, com tato, com cuidado, a gente... Talvez até a pessoa mesmo toca num assunto de Deus, alguma coisa, e aí você encaixa, né? Aí depois a gente pode continuar a falar, tá bom? Muito obrigado, irmão Paulo, por proferir tão bem essa parte para nós, demonstrando como que Jeová pode sim responder às nossas orações, mesmo que breves, feitas ali numa ocasião que nós não esperávamos, né? Agora vamos à parte de joias espirituais para ver o que os irmãos encontraram na leitura dessa semana, e quem vai conduzir essa parte para nós é o nosso irmão Wilson Felipe. Essa parte eu conto com a ajuda da assistência, para que os irmãos possam estar compartilhando suas joias espirituais com todos nós. E para nós iniciarmos, eu gostaria de um leitor para o livro de Neemias, o capítulo 2 e o versículo 4. Vamos ouvir a nossa irmã Maria aqui na frente. O rei me respondeu: o que você quer pedir? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta baseada nesse texto. Será que essa foi a única oração que Neemias fez sobre o assunto? E que lição aprendemos disso? Vamos ouvir a nossa irmã Márcia. Não foi a primeira vez que ele orou a respeito do assunto, porque Neemias 1,6 diz que ele disse: oro a ti dia e noite a respeito dos seus servos. Então a condição de Jerusalém já por um tempo era assunto de suas orações. Daí, quando ele pôde expor esse assunto ao rei, ele orou mais uma vez. Então nós aprendemos a respeito disso, que quando temos um problema para resolver, esse problema deve ser um assunto frequente nas nossas orações. Exatamente. O nosso irmão Carlos? E à medida que avançamos na corrente do tempo, é claro que as dificuldades nossas vão aumentar. Como lidar com essa situação? Nós precisamos insistir em pedir a ajuda de Jeová para que nos dê sabedoria para lidar com aquele problema. Foi isso que Neemias fez e é uma lição para nós nos nossos dias. Exatamente. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar com a nossa irmã Milka.
O capítulo 1, versículo 4, relata que assim que Neemias ouviu que os sobreviventes de Jerusalém estavam numa péssima situação, né, ele começou a chorar e ficou de luto por muitos dias. Isso com certeza demonstra o amor que ele sentia pelo povo de Jeová. Será que nós hoje sentimos a mesma empatia e compaixão de Neemias pelos nossos irmãos? Com certeza, Jeová fica feliz quando vê que nos preocupamos com o nosso próximo e fazemos de tudo para ajudá-lo como pudermos, ainda que seja apenas com as nossas orações. Muito obrigado, Milka. A irmã Maiana? No 2:2, quando o rei pergunta: por que você está tão abatido se não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Mesmo aquele homem que não servia a Jeová soube demonstrar interesse pessoal, né? Ele viu que Neemias não estava bem. Um excelente exemplo para a gente agir na congregação, com nossa família também, prestar atenção nas pessoas ao nosso lado, né? Se elas não estiverem bem, fazer de tudo para ajudar. Excelente ponto. Nosso irmão Aleixo? Eu achei edificante Neemias 1:11. Então, nessa oração, Neemias pediu coragem a Jeová e pediu que Jeová fizesse o rei ouvir o seu pedido. Jeová respondeu a sua oração. Então, esse texto me ensina que, além de Jeová ser um grandioso, poderoso, um rei poderoso, um Deus poderoso, ele é amoroso, protetor e fiel, e sempre responde à oração sincera dos seus servos. Muito obrigado, irmão Aleixo. Irmão Rafael Zacarias? Em Neemias 2:4, Neemias fez uma oração rápida, porque o rei esperava obter uma resposta imediata. Mas podemos estar certos de que ela era significativa e provinda do coração de Neemias, porque Jeová respondeu ela imediatamente. Então, exceto em tais ocasiões raras como aquela, né, nós devemos tomar tempo para as nossas orações e deixar as outras coisas esperar. Se as nossas orações elas tendem a ser sempre apressadas, então temos que avaliar a importância que damos às orações. Muito obrigado. A irmã Júlia? Em Neemias 2:18, mostra como foi bom Neemias ter contado sobre a ajuda que Jeová estava dando para ele, porque em resultado o povo ficou animado e começou a obra das muralhas. Então, com isso, eu lembrei da importância de ter conversas edificantes com as pessoas, com os irmãos no campo, nos estudos e também nos comentários na reunião. Assim, eu quero sempre procurar encorajar os irmãos nesse serviço para todos nós nos sentir encorajados. Muito obrigado. A nossa irmã Uraldo aqui na frente. No início do capítulo 2, ali, o rei notou a tristeza de Neemias, né? Então, ele disse que até aquele momento ele nunca tinha ficado triste assim na presença do rei. Então, por que Neemias estava triste, né? A gente sabe que é por causa da condição que estavam as muralhas lá de Jerusalém, os portões. Então, Neemias, ele concentrava sua alegria não na posição influente que ele tinha como copeiro, né? Mas sim no progresso da adoração verdadeira, porque ele poderia ter pedido qualquer coisa ao rei, né? Mas não, ele se concentrou na reconstrução da muralha. Então, isso me ensinou que qualquer que seja, né, o meu trabalho ou a influência que eu tenha, né, o nível social, então a adoração de Jeová é que deve ser o meu alvo principal. Excelente ponto. A irmã Magali Monticelli? Neemias 2:3-8, o rei concordou com o pedido de Neemias, porque a mão bondosa de seu Deus estava com ele. Eu entendi com esse relato que nada pode impedir os propósitos de Jeová. Ele pôs de lado os inimigos amargos de Satanás. Eles estavam cegos a esse propósito de Jeová e lutavam contra essa obra reconstrutora em relação à vinda do Messias prometido, que há de abençoar toda a humanidade. Jeová demonstrou seu poder de realizar seu propósito. Por ajuntar seu povo de volta a Jerusalém, ele manteve intacta a nação a qual viria o Messias. Excelente ponto, irmã Magali. O irmão Aelton? Eu gostei do 1:8, onde Neemias fala com Jeová para ele lembrar da promessa que ele havia feito a Moisés, né? Isso me chamou a atenção porque isso me fez pensar que Neemias, ele confiava que Jeová era um Deus de cumprir promessas, né? As promessas que ele fazia. Dependia de eles serem leais. E isso fez, né, fortaleceu Neemias e fez com que ele continuasse perseverando e orando, confiando que Jeová ia cumprir a sua promessa. Bom ponto. A irmã Laís Alves?
E ainda no 2:8, Neemias ele reconheceu que todas as conquistas que ele teve com relação ao assunto de voltar a Jerusalém foi porque a boa mão de Jeová estava sobre ele. E isso é interessante porque ele não atribuiu isso ao rei, mas ele lembrou que era porque Jeová estava por trás disso. E a lição é essa, que em todas as coisas que a gente tiver, seja designações ou qualquer conquista que a gente tiver, é muito importante a gente ver a mão de Jeová e reconhecer que é por causa dele. Bom ponto. A irmã Laís não, é ela mesma. Então, aqui em Neemias 1:1, ali falou do nome de Neemias, né? Então, o nome dele significa Jeová consola. Então, Neemias, ele agia de acordo com o seu nome, porque ele tinha uma missão, um propósito, né, de encorajar, conduzir os assuntos espirituais. Então, ele deixou ser usado por Jeová. E isso também serve para cada um de nós, né? Para que nós possamos deixar Jeová usar nós para que nós possamos encorajar outros. Larissa, muito obrigado, Larissa. Nosso irmão Luiz Tomazelli. Embora o objetivo principal era a adoração de Jeová, a reconstrução das muralhas, mas a abordagem que Neemias fez com o rei Artaxerxes ali foi que a sepultura dos antepassados precisava. Então, pode ser que, numa questão, num tribunal, nossos irmãos façam uma abordagem que mais faça sentido para aquela pessoa que vai julgar, ou que toque o coração da pessoa, como foi o caso de Neemias fez aqui. Excelente ponto. Nosso irmão Edilson Santos. Estudo da Sentinela no final de semana, né? Ele lembrou a respeito disso, como Jeová responde nossas orações, né? Provavelmente Neemias estava atento a como Jeová responderia às orações dele. Nós vimos no vídeo introdutório que ele começou a fazer daquele assunto, um assunto de oração já a partir do mês de novembro, dezembro, e a resposta surgiu lá em abril. Pelo menos uma oportunidade dele abordar, né, quando ele foi abordado, dele tratar do assunto, né? Então o incentivo é que nós fiquemos sempre atentos a como Jeová responde nossas orações específicas. Muito bem. Nosso irmão Alan Venâncio. Em Neemias 1:4-6, eu achei interessante ali que Neemias, quando ficou sabendo que Jerusalém tinha sido devastada, ele ficou de luto e começou a fazer orações a Jeová. E aí o que eu tirei de lição ali para mim, né? Em muitos momentos da nossa vida, a gente vai precisar falar com o nosso patrão, para que a gente possa ter uma liberdade para ir num congresso, para ir numa assembleia, né? E é bom a gente sempre colocar em oração para Jeová, para que Jeová possa mover, né, o coração do nosso patrão e para que a gente possa ter essa liberdade também. Excelente ponto. Gostaria de agradecer o comentário de todos os irmãos. Com certeza os irmãos estiveram bem preparados e enriqueceu a nossa reunião. Muito obrigado, irmão Wilson, por conduzir bem essa parte para nós. E também aos irmãos. Tivemos uma boa variedade de comentários e comentários bem preparados e que nos edificaram. Agora nós vamos acompanhar a leitura de um trecho da Bíblia desta semana. E lá na sala B, aqueles que tiverem designações, o irmão Fernando está aguardando vocês lá. Aqui nós vamos acompanhar a leitura do trecho de Neemias, capítulo 2, versículos 11 a 20. E quem vai fazer a leitura para nós é o nosso irmão Darcy Galdereto. Finalmente cheguei a Jerusalém e fiquei ali 3 dias. Então eu me levantei à noite, eu e alguns homens, mas não contei a ninguém o que o meu Deus tinha posto em meu coração para eu fazer por Jerusalém. E não levei nenhum outro animal comigo, além daqueles que eu estava montado. Saí de noite pelo portão do vale, passei em frente à fonte da cobra grande e fui até o portão dos montes de cinzas. Inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e seus portões que tinham sido consumidos pelo fogo. Segui caminho até o portão da fonte e o reservatório de água do rei, e não havia espaço suficiente para o animal em que eu estava montado passar. Mas continuei subindo o vale durante a noite, inspecionando a muralha. Depois retornei e entrei pelo portão do vale, e assim cheguei de volta.
Os subgovernadores não souberam aonde eu estava indo, nem o que eu estava fazendo, pois eu ainda não havia falado nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos subgovernadores, nem aos outros trabalhadores. Finalmente eu lhes disse: vocês podem ver que estamos numa situação muito difícil, que Jerusalém está em ruína e seus portões foram queimados com fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para pôr fim a essa humilhação. Então eu lhes contei como a boa mão do meu Deus estava sobre mim e o que o rei me tinha dito. Nisto eles disseram: vamos logo começar a reconstrução. Portanto, encorajaram uns aos outros para realizar essa boa obra. Quando Sambalá, o horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, começaram a zombar de nós e a nos tratar com desprezo, dizendo: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Mas eu respondi: o Deus dos céus é que nos fará bem-sucedidos, e nós, servos dele, vamos começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direitos, nem história em Jerusalém. Agradecemos o irmão Darcy, fez uma excelente leitura aqui da Bíblia para nós, com certeza. E o irmão Darcy estava observando na brochura Melhore, a lição número 2, Fale de Coração. Na questão da leitura da Bíblia, temos uma sugestão ali bem interessante. Se você vai ler a Bíblia ou uma publicação, primeiro leia e entenda o assunto e daí treine a leitura. Com certeza o irmão Darcy fez muito bem isso. Agradecemos sua boa participação. Agora nós vamos entrar na próxima parte de nossa reunião em Faça Seu Melhor no Ministério. Então veremos aqui demonstrações que vamos poder usar, inclusive na próxima saída de campo. Veremos demonstrações de uma primeira conversa, de uma revisita e de um estudo bíblico. Na primeira conversa, nós teremos a participação da irmã Vanessa e da irmã Tuane. A irmã Vanessa vai falar para a moradora, sobre o nosso site JW e também deixar um cartão de visita do site. Vamos acompanhá-las. Poxa, que tristeza o que aconteceu com o irmão da Patrícia, né? Verdade, Tuane. Está sendo tão difícil para ela. Nesse momento, ela precisa de bastante apoio. Verdade. Lá na minha igreja essa semana, falaram que situações como essa são um castigo de Deus por algo que fizemos errado no passado. E você concorda com isso? Olha, não sei se realmente é assim, mas eu fico preocupada de estar fazendo alguma coisa errada e Deus me castigar dessa maneira. Poxa, Tuane, essa sua preocupação em fazer o que é certo é muito elogiável, parabéns. Mas você não precisa ficar com medo de Deus te castigar. Já passou na sua mente a possibilidade de não ser Deus que faz acontecer essas coisas ruins em nossa vida? Bem, Deus é poderoso, Ele poderia fazer coisas ruins acontecerem para nos ensinar uma lição. Obrigada por você falar o que você pensa. Muitas pessoas também pensam como você. Mas que tal a gente ver o que a Bíblia diz? Eu tenho a Bíblia aqui no meu celular. A gente pode ler juntas Tiago 1,13, que diz assim: quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus. Mas por que a gente não pode dizer isso? O versículo explica, diz assim: pois com coisas más Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Você concorda com o que a Bíblia diz aqui? Que ninguém pode provar a Deus com coisas más? Sem dúvidas, ninguém pode fazer nada contra Ele. É verdade. Da mesma forma que eu, você, qualquer outra pessoa não pode fazer algo de ruim contra Deus, segundo a Bíblia, o que Deus também não faz? Aqui diz que Deus também não nos prova com coisas ruins. Isso faz sentido para você? Faz muito sentido. Sabe, Tuane, pensar nisso me faz tão bem, porque me ajuda a entender que Deus está do meu lado e não contra mim. Eu não preciso ter medo dele, e nem você precisa ter medo. Eu espero que pensar nisso também te tranquilize. Eu fico feliz por ver isso na Bíblia, mas se não é Deus que causa o sofrimento, então quem é? Essa é uma ótima pergunta. Que tal a gente conversar sobre isso no nosso horário de almoço amanhã? Pode sim.
Aí eu vou aproveitar e pesquisar sobre esse assunto no nosso site jw.org. Esse site é uma fonte muito segura sobre assuntos da Bíblia. Inclusive, eu vou deixar o cartão de visita dele para você poder acessar depois. Obrigada, vou acessar sim. Muito boa essa demonstração de vocês, viu? É interessante que a irmã Vanessa estava bem atenta na brochura Melhore, na lição 16. Concentre-se em coisas positivas. E o que ela, a sugestão ali para ela fazer e todos nós? Concentrarmos na solução e não no problema. Falarmos de coisas que encorajem as pessoas, né? E por isso que nós não devemos ficar falando de coisas negativas, né? Queremos apenas trazer um ponto negativo para poder fazer aquela introdução da conversa, mas focar na solução, em coisas positivas. E a irmã Vanessa fez muito bem isso. Agradecemos a boa participação de vocês. Agora nós teremos uma demonstração aqui de uma revisita. Essa revisita vai ser feita pela irmã Valéria e pela irmã Suzana. E a irmã Valéria vai deixar uma publicação do kit de ensino. Então vamos acompanhar. Suzana, olha, para mim é um prazer te encontrar de novo em casa, viu? Alguns dias nós conversamos um pouquinho e eu pude mostrar na Bíblia para você que não é Deus que causa o sofrimento. Você se lembra? Sim, me lembro. Certo. Então, hoje eu voltei para vermos então que se não é Deus que causa o sofrimento, por que então continuamos sofrendo? Vamos ver a resposta na Bíblia? Gostaria de te mostrar, olha, em 1 João, no capítulo 5 e o versículo 19. 1 João 5,19 diz assim, olha: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então, conforme nós vimos nesse texto, segundo o que a Bíblia nos diz, quem está controlando o mundo? Será que é Deus ou outra pessoa? Aí falou maligno. É o diabo? Exatamente. A Bíblia chama ele assim, Suzana, porque ele é a origem de tudo que é mal. Você concorda com a Bíblia? Observando a situação de hoje, você consegue perceber evidências de que é mesmo Satanás que está controlando o mundo? Olha, pensando bem faz sentido, né? Porque está tão difícil, né? Tanto crime, violência, ódio. Sim, é verdade. E também vamos pensar o contrário. Se não fosse Satanás que tivesse tanta influência no mundo, se fosse Deus que governasse o mundo, por exemplo, imagina como seria bom? A situação seria bem diferente, não é mesmo? Pensando bem faz sentido, sim. Sim. Então, hoje nós vimos que Deus não causa sofrimento. Ao contrário, Ele se importa com as pessoas. E vimos também que um dos motivos de nós sofrermos é por causa da influência que Satanás tem sobre esse mundo. Da próxima vez, eu quero te mostrar dentro da Bíblia como que Deus se sente ao ver a humanidade sofrendo. Mas, enquanto isso, eu vou deixar esse folheto, olha. Ele diz, quem controla o mundo? E interessante que ele traz aquele texto que eu li para você, olha, e mostra por que nós podemos realmente acreditar no que a Bíblia diz, que realmente é Satanás que tem influenciado a situação ruim aqui dentro, no planeta Terra, com a humanidade, tá bom? Eu vou deixar para você ler e uma próxima vez, então, a gente vai falar sobre esse assunto que eu falei, né? Certo, eu vou ler sim. E você pode voltar na quinta-noite, nesse horário. Perfeito. Tá ok, muito obrigada. Queremos agradecer a boa participação das irmãs nessa demonstração de revisita, a irmã Valéria e a irmã Suzana. A irmã Valéria estava bem atenta na nossa brochura Melhore, na lição número 3. Faça perguntas, né? Na pregação, como é que podemos fazer boas perguntas? Nós podemos pedir a opinião da pessoa sobre o assunto e daí vamos prestar bastante atenção na resposta da pessoa. Vamos pensar em quais perguntas
podemos fazer e qual é a melhor hora para fazer isso para não deixar a pessoa sem graça. Então, obviamente, também não vamos encher a pessoa de perguntas, especialmente perguntas em nível pessoal. E a irmã Valéria dosou muito bem essa característica aqui das perguntas. Muito bom. Agora nós teremos uma demonstração de um estudo bíblico. Essa demonstração, quem vai fazer para nós é a irmã Beatriz, junto com a irmã Oralda, e ela vai ser baseada no nosso livro, né, na lição número 11. Vai falar sobre a introdução do Aprenda Mais e o ponto número 4. Vamos acompanhar. Oralda, agora vamos ver dicas de como tornar a sua leitura da Bíblia mais interessante e também como você pode se preparar bem para aproveitar ao máximo o seu estudo da Bíblia. Ao notar essa gravura abaixo, o que você notou de diferente nela? Olha, eu notei um menino que, a princípio, eu não tinha vontade de se alimentar, né? Eu ficava até ali brincando com o alimento. E fica pensando se deve mesmo comer. E, em seguida, ele se esforça para comer aquela comida, né? Tem até um copo d'água ali perto dele. E, depois de todo o esforço, a gente vê que ele começou a comer e está mais forte, né? Está até mais alegre. Isso mesmo, ótima observação. Assim como você pode se esforçar para aprender a gostar mais de comer uma comida que nunca comeu antes, você também pode se esforçar para aprender a gostar de ler a Bíblia. Que interessante, Bia. Agora vamos para o ponto 4. Aprenda a gostar de ler a Bíblia. Você pode ler para nós, Oralda, o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2? Posso sim. Sim, ela diz ali, né? Como bebês recém-nascidos, desenvolvam forte desejo pelo leite não adulterado da palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação. Obrigado pela leitura. Podemos aprender que, assim como os bebês que precisam se desenvolver um forte desejo pelo leite materno, que os ajudam a crescer, assim também é nós, que precisamos desenvolver um forte desejo pela leitura da Bíblia. Nela, Oralda, contém tudo o que precisamos para crescer forte em sentido espiritual. Olha, eu gostei bastante desse exemplo que você usou do bebê, né? Porque o bebezinho, quando nasce, ele tem que aprender a mamar, né? Então, eu achei bem interessante que a gente também não nasce sabendo ou aprendendo a gostar da Bíblia, né? A gente precisa fazer isso constantemente. Exatamente. Vamos agora, Oralda, assistir um breve vídeo, onde vem mostrando como alguns jovens aprenderam a gostar de ler a Bíblia. Oralda, você notou no vídeo que desafios atrapalhavam os jovens de ler a Bíblia? Olha, eu vi que no início, um deles, ele dormia muito tarde, né? Então, quando ele ia fazer a leitura dele, ele estava tão cansado que ele não conseguia fazê-la. Exatamente. E o que você notou, Oralda, que ajudou esses jovens a não desistir de ler a Bíblia todos os dias? Olha, eu percebi que foi desenvolver o gosto, né? E um deles disse que o que o ajudava era lembrar que, quando ele estava lendo a Bíblia, era como se ele estivesse conversando com Jeová. Exatamente. E o que eles fizeram para que a leitura da Bíblia ficasse mais interessante? Eu gostei do exemplo da jovem, né? Que ela disse que começou pelo livro preferido dela, o livro de Esther. E aí ela podia, então, meditar na história e colocar em prática aquilo que ela estava lendo. Exatamente, é muito bom, né, Oralda? Ver que são exemplos que podem ajudar você, né? Agora, Oralda, abaixo dessas perguntas, nós podemos observar que existe um quadro onde vem trazendo dicas que podem ajudar você a ter uma boa leitura. Veja que tem um quadro. Comece lendo as partes que você acha mais interessante. Nele, Oralda, você vai poder escolher qual ponto você acha mais interessante. E cada ponto vem destacando um texto da Bíblia, onde você pode meditar e aprender muito. Olha,
Eu gostei bastante. Eu gostei mais desse ponto aí, onde eu posso anotar, né? Onde eu parei. Cada vez que eu fizer a leitura, eu não fico perdida, né? Eu gostei bastante, vou colocar em prática. Ah, que bom que você gostou, Oralda. Fico muito contente. Vamos agora para o ponto 5? Gostamos muito da demonstração de vocês, irmã Beatriz, irmã Oralda. Queremos agradecê-las por essa demonstração de um estudo bíblico. A brochura, na lição número 11, ela fala assim: fale de modo animado. E a sugestão é falarmos de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. E como nós podemos fazer isso? Especialmente ao dirigir estudos e fazer revisitas, né? Enquanto nos preparamos a nossa apresentação, ou o nosso estudo e as nossas revisitas, devemos pensar na importância da nossa mensagem. Nós devemos conhecer tão bem a matéria a ponto de conseguir nos expressarmos com as nossas próprias palavras. Sem dúvida, se conseguirmos fazer isso, vamos contagiar, né, os nossos ouvintes a agir. Muito bom, agradecemos o empenho das irmãs nessa parte. Agora vamos à última parte de nossa reunião hoje, nossa vida cristã. E para nós fazermos essa mudança de maneira apropriada, convidamos todos que puderem se colocar de pé e vamos entoar o cântico número 44, que tem o tema Oração de um Servo Aflito, baseado em Salmo 4:1. Muito bom, depois desse cântico, que tem tudo a ver com a nossa próxima parte, esta parte tem como título, né, da série Torne-se Amigo de Jeová, Será que Jeová responde nossas orações? Vamos continuar falando sobre esse tema. Quem vai fazer essa parte para nós é o nosso irmão Sérgio Santos. Nas milhares de congregações que existem ao redor da terra, existe um grupo de pessoas que nós amamos profundamente. E nós queremos protegê-las com toda a nossa energia, que são as nossas crianças. Se nós amamos tanto elas assim, imagine Jeová, o Criador, como Ele ama essas crianças e quer se comunicar com elas através das orações. O vídeo Torne-se Amigo de Jeová, será que Jeová responde nossas orações? Vai ilustrar isso. Que bela provisão! Como que esse vídeo, ou o que esse vídeo nos ensina sobre a oração? Jovenzinha Luana. Que Jeová escuta e responde a nossas orações. Muito obrigado pela sua bela expressão. Ainda, a irmã Paula. Que podemos orar para Jeová e abrir nosso coração sobre qualquer assunto. E se estivermos passando por alguma situação em particular que nos esteja causando sofrimento, como vimos no vídeo os exemplos de Sofia e da Ana, devemos persistir em pedir sua ajuda em oração e certamente Jeová irá ouvir as nossas orações. Muito bom esse resumo, obrigado. Ainda, irmão Caruso. Esse trecho onde as orações vão subindo para Jeová, eu acho que é uma das coisas mais lindas que a nossa organização já produziu sobre oração, né? Eu sempre me emociono. E me ensina da importância de orar pelos meus irmãos. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma expressão. Irmã Laís Mascarenhas. E também eu vi lá que a gente precisa ter paciência, né? Porque às vezes Jeová ele vai responder, mas a gente precisa dar paciência para conseguir enxergar essa resposta. Muito obrigado, irmã Laís. Apreciamos as belas expressões dos irmãos. Irmão Anderson, por favor. Muito obrigado, irmão Sérgio, por conduzir tão bem com essa parte para nós, né? Desse vídeo que inicialmente voltado para as crianças, mas sem dúvida todos nós tiramos lições valiosas dele. Agora nós vamos ter a última parte de nossa reunião hoje com o estudo bíblico de congregação. E nosso irmão Bruno Luz é quem vai conduzir o estudo para nós.
Som. Os irmãos podem pegar suas apostilas, ou melhor, seus livros, né, do estudo bíblico por congregação, onde nós iniciaremos e terminaremos dessa vez um estudo por completo. Nós vamos estudar o estudo 51, ou a lição 51, né? E vamos entender como a gente pode explorar muito bem essa lição com nossos estudantes. O tema dessa lição é como agradar a Jeová pelo modo como falamos. Todos nós gostamos de falar, nos comunicar, né? Mas existem algumas orientações e instruções de Jeová que nos ajudam a fazer isso da melhor maneira possível, né? Visando a alegria de Jeová, a nossa e da pessoa que também escuta, né? E nós vamos tratar desse assunto agora, né? Jeová ele deu para a gente um presente, que é a fala, né? E é importante usar ela de forma correta, né? Ninguém gosta de usar um presente de forma incorreta, ou ninguém gosta de que alguém que ganhou um presente nosso use aquele presente de forma também incorreta. O texto base para essa lição é Tiago, capítulo 1, versículo 26. O irmão Richard vai nos ajudar com as leituras e ele vai ler esse texto para nós. Se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração, e a sua adoração é fútil. Então, podemos ver nesse texto que a fala é importantíssima para Jeová entender a nossa adoração. Então, temos que tomar bastante cuidado, né? Então, vamos estudar hoje como usar a fala de um modo que agrade a Jeová. Irmão Richard, por favor, pode ler o primeiro parágrafo. A Bíblia diz para continuarmos a encorajar e a edificar uns aos outros. Consegue pensar em alguém que precisa ser encorajado? O que você pode fazer para essa pessoa se sentir melhor? Deixe essa pessoa saber que você se importa com ela. Talvez você possa elogiar as boas qualidades que ela tem. E que tal usar um texto da Bíblia para encorajá-la? Existem muitos textos que você pode escolher. E lembre-se que a forma como você fala também pode ter um grande efeito sobre as pessoas. Por isso, sempre tente falar de modo calmo e bondoso. Muito bem. Então, explorando esse primeiro parágrafo, né? Como devemos usar as nossas palavras? Qual a sugestão do primeiro parágrafo? A Mayla, inicialmente, por favor. Então, o texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, mostra que podemos usar nossas palavras para encorajar e edificar, e nós também podemos elogiar uns aos outros, sempre falando de modo calmo e bondoso. Muito bom, ela é isso mesmo, né? Então, nós temos que falar de um modo que Jeová fala com a gente, né? Como que a gente lê na Bíblia, né? Como que Jeová usa o tom da Bíblia, né? Então, vamos pensar nisso, né? Mas também precisamos entender o que evitar, né? Então vamos para o segundo parágrafo. A Bíblia diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra podre. Isso significa que não devemos usar palavras sujas, nem fazer comentários cruéis ou ofensivos para magoar alguém. Além disso, temos que evitar a fofoca e a calúnia. Para o parágrafo 2... que tipo de linguagem temos que evitar? Então, primeiramente, o irmão Alan, aqui na frente, por favor. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos aconselha a evitar todo tipo de linguagem obscena, comentários maldosos e também evitarmos todo tipo de fofoca. É muito importante também fazermos uma autoanálise e ver se estamos tomando o devido cuidado com esse tipo de conversa, não somente com nossos irmãos, mas também no trabalho, na escola e em qualquer outro lugar. E devemos nos perguntar, será que quando começa um assunto desse tipo, eu evito ele a qualquer custo? Muito bom, Alan, muito bem. Vamos analisar os dois textos mencionados aqui, e os irmãos podem tecer mais comentários. O primeiro deles é Efésios 4, 29. Existe uma nota ali. Irmão Richard, pode ler para nós, por favor? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. Muito bem. Então, esse texto nos ajuda a entender o quê? Irmã Milka, primeiramente, por favor.
Pode usar a nota. É interessante que Efésios, quando ele diz, né, não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida ou podre, né, como diz a nota, além de incluir a fofoca, né, ou falar mal das pessoas, também inclui palavras negativas, né, que possam desanimar as pessoas. Então, ali fala que nós precisamos transmitir aos ouvintes apenas o que é benéfico. Muito bom, muito obrigado, Mamilca. Irmão Luiz, por favor. Passar os olhos no versículo 30, vamos perceber que isso vai entristecer Jeová. Então, o que vai acontecer com o nosso vínculo de amizade com Ele, se a gente não toma cuidado com o que fala, né? É, muito importante. Completando, vamos ler Provérbios 16, 28. O homem briguento provoca discórdias, e o caluniador separa bons amigos. Muito bem. Então, olha só, pensando nesse texto, qual pode ser o resultado da nossa fala? É só Jeová que é afetado? Irmão Tom, por favor. Os que estão envolvidos também são prejudicados, né? Então a gente acaba até acabando com certas amizades entre um e o outro, né? Por causa do que nós falamos, né? Sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que estão próximos de nós. Então o que nós falamos é muito pesado, né? Muito forte sobre os outros que estão ouvindo também. Muito bom, isso mesmo, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Existe uma palavrinha aí no parágrafo 2 que eu acho bastante interessante, né? Palavras cruéis ou ofensivas podem magoar. Quem já não se sentiu magoado, né? Com alguma coisa que ouviu sobre um comentário ou que alguém falou diretamente. Nós não queremos causar mágoa em ninguém e, por consequência, nem a Jeová, né? Então vamos entender agora como treinar a nossa fala, para o parágrafo 3. Geralmente, o que falamos mostra o que temos na mente e no coração. Por isso, temos que nos esforçar para pensar em coisas positivas, coisas que sejam justas, castas, amáveis e dignas de louvor. Para isso, é importante escolher bem nossa diversão e nossos amigos. Também é bom pensar antes de falar. Pense em como suas palavras vão afetar outros. A Bíblia diz: palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é uma cura. Então, a pergunta do parágrafo 3, o que vai nos ajudar a usar bem a fala? A irmã Magali, primeiramente, por favor. Lucas 6,45 nos diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, traz para fora o bom, pois da abundância do seu coração a sua boca fala. Falamos o que temos em nosso coração. Devemos encher nossos corações do que é bom, saudável e agradável a Deus. Isso vai nos ajudar a usar bem nossa fala. Muito bom. Exatamente esse ponto ainda. A irmã Laís, aqui, por favor. E um outro alerta importante é pensar antes de falar. Então é muito importante a gente usar o filtro, né? Porque se a gente fala qualquer coisa e não filtra isso, pode magoar alguém, pode causar algo muito perigoso. Provérbios 12:18 fala que palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas o contrário, que é a língua dos sábios, é uma cura. Muito bom, esse ponto mesmo. A irmã Maiana ainda, por favor. Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se alguém tem um hábito de magoar outros com palavras, significa que no coração dele, ele não está nutrindo coisas boas. E a forma da pessoa mudar isso, aqui deu a dica, né? Quando fala pensar em coisas positivas, é encher a mente com isso. Temos a Bíblia para nos ajudar, né? Nós temos também os amigos que a gente pode escolher, que saibam falar bem, né? São amorosos. E ter muito cuidado com a diversão que a gente escolhe. Muito bom, muito bem lembrado, né? Então agora vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, né? E como usar a fala de uma forma que agrade a Jeová e como encorajar outros também com nossas palavras. Então o quarto ponto aí fala cuidado com o que fala. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Muito bom. Então, pensando que às vezes podemos falar algo e nos arrepender, como que esse texto, né, essas qualidades mencionadas por ele, né, qual qualidade delas nós poderíamos pedir para Jeová e como que ela pode ajudar a cada um de nós? Usando como base pessoal, né? Então, qual delas você poderia pedir a Jeová? Como essas qualidades podem ajudar você? A irmã Laís, ali no fundo, primeiramente, por favor. Nós podemos orar para Jeová para nos ajudar a aplicar o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a brandura, o autodomínio, sempre ao falar com outras pessoas. Muito bom, né? Ainda a irmã Natália, Zacarias, por favor. Então, visto que estamos aprendendo sobre a importância do que falamos, né, o conteúdo do que falamos com os nossos irmãos e amigos, é importante nós termos autodomínio. Autodomínio, né? Isso envolve autocontrole. Pensarmos antes de falarmos, né? Pensarmos alguns segundos, quem sabe até mesmo fazermos uma oração a Jeová, quando a gente é colocado numa situação complicada. Então, isso vai ajudar nós termos amizades duradouras e também agradarmos a Jeová. Muito bom, Natália. Irmão Rafael, ainda? E ainda no que se refere a falar com outros, o Gálatas 5:22 tem outras duas características do fruto composto do Espírito, que pode nos ajudar, que é a paciência e também a brandura. Então, quando às vezes alguém fala algo que nos machuca, nos ofende, nos magoa, primeiro ora para Jeová, pede paciência, e a resposta, com o autodomínio que a Natália comentou, deve ser temperada com brandura. Muito bom. Então, agora nós temos duas figuras, mas vamos analisar elas com base no texto de 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. Más companhias estragam bons hábitos. Muito bom. Então, com base nesse texto e na primeira figura, de que maneira nossos amigos e nossas escolhas de diversão podem influenciar o modo como falamos? A irmã, esqueci o nome da irmã que está nos visitando. Alisandra. Bom, nós temos a capacidade de absorver aquilo que está à nossa volta. Então, por isso é natural imitarmos o comportamento, a fala, as expressões das pessoas que convivemos. Sendo assim, devemos tomar muito cuidado com a escolha de nossos amigos e diversões, pois, a depender de como eles se comportam e o que falam, podemos ser influenciados a utilizar a fala da maneira errada. Por outro lado, se escolhermos bem as nossas associações e diversões, certamente vamos usar da maneira correta esse presente dado por Jeová. Muito bom, Alisandra. Obrigado. Né? Irmão Sérgio? E a ilustração nos ajuda a ver que talvez uma escolha errada, né, de diversão pode refletir no lar, no casamento. Aí vemos, por exemplo, talvez uma escolha de um estilo de música agressivo, um esporte violento, e ao tratar assuntos com a esposa, ele trouxe esse espírito do mundo para dentro do lar. Então, precisamos muito cuidado. Muito bom, irmão Sérgio. Irmão Gustavo, pode colocar a próxima figura, por favor? E alguém pode comentar o contraste agora, com base no que o irmão Sérgio também comentou. Ali. A irmã Laís Alves, por favor. Então a gente vê que é totalmente oposto. Por quê? Porque ele está enchendo o coração dele de coisas boas. Então, a associação com os irmãos na reunião, a leitura da Bíblia. Então, tudo isso vai refletir no modo como ele age, no modo como ele trata a sua esposa e as pessoas à sua volta. Muito bom, Laís. Excelente. Obrigado pela figura, Gustavo. Então, agora vamos pensar um pouquinho em como falar bem com outros. E para isso nós temos um vídeo. Vamos assistir? Com base nesse texto, né, ou melhor, com base nesse vídeo, o irmão ele percebeu que tinha a tendência de ser crítico. Por que ele quis mudar? O que motivou ele a mudar? A irmã Sula aqui, por favor.
porque ele percebeu que essa tendência estava prejudicando e também magoando o seu relacionamento com outros, e até mesmo com a sua própria esposa. Muito bom, né? Exatamente. E o que ele fez para mudar, então? Já que ele notou isso, né? Que atitude ele tomou? Irmão Otso, por favor. Nós vimos que a atitude dele, ele fez essa autoanálise, percebeu e começou a estabelecer alvos. Então ele começou a pensar antes de falar, alvo também elogiar os irmãos na congregação e assim por diante. Muito obrigado, Otso. Isso mesmo, né? Vamos ler agora Eclesiastes 7,16. Não seja justo demais nem excessivamente sábio. Por que deveria causar ruína a si mesmo? Com base nesse texto, se der vontade de falar mal de alguém, o que devemos nos lembrar? A irmã Jéssica aqui, por favor. Não devemos nos achar justos demais. Não temos o direito de falar mal de alguém, pois nós também somos imperfeitos e erramos muitas vezes. Muito bom, irmã Jéssica, é isso mesmo, né? Eu lembrei de uma figura da mídia, né, que falava assim, eu sou super sincero, né? O super sincero machuca também, né? Então, da mesma forma, né? O justo demais, o que se acha super sincero. Ninguém gosta de uma pessoa assim. Vamos agora para Eclesiastes 7, 21 e 22. Também, não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir seu servo amaldiçoá-lo. Pois você, no íntimo, bem sabe que você mesmo, muitas vezes, amaldiçoou a outros. Com base nesse texto, como esse texto ajuda você a não ficar chateado quando outros falam mal de você? A irmã, esqueci de novo seu nome. Larissa. Larissa, desculpa, Imagina. Por favor. Então, é muito importante a gente lembrar que nós somos imperfeitos, né? E que se acontecer de um irmão falar mal da gente, a gente ficar chateado, a gente tem que lembrar que às vezes o irmão está passando por uma situação difícil e que a gente talvez ofendeu sem perceber o irmão. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Que às vezes cometemos um erro sem perceber com os nossos irmãos e o irmão acaba ficando chateado. Muito bom, irmã Larissa. Isso mesmo, irmão. Valdeci, lá no fundo, por favor. Então, muitas palavras nós temos que relevar, deixar para lá. Se começarmos a colocar no coração tudo que nós ouvimos, vamos começar também a raciocinar do mesmo jeito aquelas palavras que estão vindo nós. Porque talvez a gente já olha para uma pessoa já quase condenando elas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito bom, avó. Isso mesmo, né? Eu pulei um texto, vamos voltar a ele. Eclesiastes 3, 1 e o 7. Para tudo há um tempo determinado. Há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para ficar calado e tempo para falar. Então, com base nesse texto, né? Quando seria melhor ficar quieto e esperar para falar? A irmã Tomazelli, por favor. Então, se nós Francisca. estivermos irritados ou chateados com alguma situação, então é melhor não falar nada, porque a gente pode falar demais e magoar outra pessoa. Então, é melhor ficar quieto, é aquele tempo de ficar quieto. Então, quando estiver mais calmo, mais tranquilo e tiver pensado no assunto, aí pode escolher melhor as palavras e resolver a situação de uma forma que agrada a Jeová. Muito bom, irmã Francisca. É isso mesmo, né? Também quando a gente não conhece a história toda, né? Às vezes a gente se dá conta pela emoção. É melhor ficar quieto, né? Não conheço toda a história, vamos esperar. E o último ponto, ou o próximo ponto aqui do estudo, que é o 6, seja bondoso ao falar com sua família. Então, Jeová quer que a gente trate nossa família de forma bondosa e amorosa, né? Ele nos criou assim. Então, vamos assistir um vídeo que dá o exemplo sobre isso. Bem, então, com base nesse vídeo, o que vai ajudar você a falar de modo bondoso com sua família?
Qual a melhor ajuda que nós temos para treinar, para falar de modo bondoso com a família, para aprender a fazer isso? Irmã Rosa, por favor. O principal método é a Bíblia, né? A Bíblia nos ensina a afastar a ira. Então, usar palavras ofensivas, palavras duras, essas palavras não devem fazer parte do currículo da vida de um cristão. E antes, né, dele falar alguma coisa, tente entender o outro lado, né? Ter perspicácia, ter discernimento do porquê da situação, o porquê a pessoa disse isso ou aquilo. Então, quando ela toma esse tempo, né, para pensar um pouco antes de falar, ela vai evitar palavras duras e ofensivas. Bom, muito bem. Então vamos ler agora Efésios 4, 31 e 32. Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Então, queremos falar de modo que faça a nossa família se sentir amada. Com base nesse texto, como podemos fazer isso? Irmão Danilo, por favor. Podemos usar esse texto sendo uma pessoa bondosa, ser compassiva, perdoando liberalmente, né, ser uma pessoa calma e colocando Jeová em primeiro lugar na família. Com certeza nós conseguimos atingir essas boas qualidades aqui nesse texto. Muito bom, Danilo. E vamos ver o maior exemplo para nós? Mateus 17, 5. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os encobriu, e de repente uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Muito bem. Então, com base nesse texto, né, quando Jeová disse que amava seu filho, como podemos imitar a Jeová quando falamos com nossa família? O irmão Gustavo pode colocar a figura, por favor. A irmã Daiane, primeiramente, por favor. Nós podemos aproveitar qualquer oportunidade a nós elogiarmos, principalmente os nossos filhos, também elogiarmos o nosso marido, fazermos tudo possível para criar um ambiente de paz, assim como o Jeová nos ensinou. Muito bom, Daiane. Exatamente ao ponto. Irmã Vanessa, aqui ainda, por favor. E assim como Jeová fez, por sempre se expressar com amor e reafirmar o amor por eles. Muito bom, irmã Vanessa. Exatamente esse o ponto, né? Então nós queremos usar muito bem a nossa fala, queremos ser diferentes do mundo que diz que eu falo o que penso. Se a pessoa não gostar, problema dela. É assim que o mundo pensa. Nós, como cristãos, não podemos agir dessa forma, nem pensar assim. Jeová não quer que façamos dessa forma, né? Então, resumindo, as palavras têm poder. Nós precisamos tomar cuidado sobre o que falar, quando falar e como falar. Então, para fixar, de que maneiras você pode usar a fala para ajudar outros? Irmão Wagner. Nós vemos que podemos elogiar, encorajar, fortalecer nossos irmãos de muitas maneiras. Muito bom. Que tipo de linguagem você não quer usar? Irmã Oralda, por favor. Então, é a linguagem ofensiva, né? Cruel, que pode magoar outra pessoa. E o que pode nos ajudar a sempre ser bondosos e encorajar outros pelas nossas palavras? Irmã Amanda, por favor. Então, nós acabamos de ver aí o exemplo maior que é Jeová, né? Então, nós podemos imitar a Jeová nos nossos tratos com a família ou até mesmo com os irmãos da congregação. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, irmãos, pela excelente participação. Com certeza vamos poder aplicar esse ponto e também ajudar nossos estudantes a entender e aplicá-lo em sua vida.
Então, agradecemos o irmão Bruno, também a todos aqueles que puderam contribuir com a nossa reunião hoje, com as suas partes bem preparadas e também a boa participação com os comentários dos irmãos. Sem dúvida foi uma reunião edificante, encorajadora. Pudemos falar bastante aqui sobre as orações, né? Então, mesmo quando formos pegos de maneira desprevenida, por assim dizer, podemos fazer ali uma breve oração para Jeová e ter a certeza de que Ele vai nos ouvir. Também vimos que Jeová tem muitos modos de responder às nossas orações, né? E às vezes podemos não nos dar conta disso, às vezes queremos só ficar livres do problema, mas Jeová pode nos dar a força, coragem, sabedoria para lidar com a situação. E também vimos agora há pouco como podemos usar bem esse privilégio que Jeová nos deu, que é o dom da fala, né? De uma maneira apropriada que vai trazer honra e glória a Ele. Então queremos nos empenhar em aplicar as orientações e os lembretes que vimos em nossa reunião hoje. E para a semana que vem, o que podemos aguardar já e ficarmos na expectativa? Para a semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a humildade. Também é uma qualidade essencial para nós, adoradores de Jeová, né? Por exemplo, você se acha importante demais para tarefas humildes? Como eu me sinto quando eu preciso realizar tarefas humildes na organização de Jeová? Também podemos aguardar ansiosos para a reunião da semana que vem. E continuando com o estudo bíblico, na semana que vem vamos falar sobre nossas vestimentas. Então já estamos na expectativa. Antes de nós encerrarmos, temos aqui apenas um breve anúncio para os irmãos. Os estudantes que pensam em se batizar no próximo congresso poderão dar seus nomes ao superintendente do seu grupo, a fim de que possamos fazer a programação das considerações para o batismo. Então, se você se sente preparado para se dedicar a Jeová e se batizar, fale com o superintendente do seu grupo. Agora sim, vamos convidar todos que puderem a se colocar de pé para finalizarmos nossa reunião com mais um cântico de louvor ao nosso Deus Jeová. O cântico é o de número 102, com o tema Ajude os que estão fracos, baseado em Atos 20:35, e depois vamos ouvir uma oração feita pelo irmão Luiz Carlos.